Bom dia! Vamos então começar a estudar o último grupo de rochas do nosso planeta, as rochas metamórficas. Metamórficas que sofrem metamorfismo. Vocês no segundo ciclo e no primeiro ciclo, porventura, já falaram dos animais que sofrem metamorfose. Ora, metamorfose mudam de forma. É disso que vamos falar, ou seja, das rochas que se transformam noutras e como é que se transformam. Por exemplo, um argilito pode dar origem a um xisto ou a um gneiss. Por exemplo, um calcário pode dar origem ao mármore. É sobre isso que vamos falar. Vamos então falar como é que se formam rochas metamórficas. Vamos imaginar que temos, por exemplo, aqui uma montanha. Olhem, pode corresponder a uma montanha de um vulcão, de um cone vulcânico. Falámos ainda agora das rochas sedimentares, rochas formadas por sedimentos. Imaginem estes sedimentos a chegarem aqui a uma bacia de sedimentação, a sofrerem a diagênese, como nós falámos, ok? Afundando, ok? Imaginem até que existe aqui um limite convergente, ou seja, que estes materiais estão a vir nesta direção. Ok? Portanto, estes materiais vão afundando com o peso dos que estão por cima e vão começar aqui a sofrer compressões imensas. Então, a pressão a que estes materiais vão estar sucessivamente vão ser cada vez mais elevadas. Portanto, a pressão vai ser maior e também a temperatura, uma vez que estamos a afundar. Portanto, a temperatura também será maior. Mas pensem nestas compressões enormes que vão estar a ocorrer aqui. Também imaginem, se tratar de um cone vulcânico, imaginamos que pode existir aqui uma bolsa de magma, ok? E se existir uma bolsa de magma, obviamente a temperatura aqui é muito mais elevada. E mesmo algumas substâncias do magma podem fluir, podem impregnar estes materiais e vão alterando estes materiais sucessivamente, ou seja, eles vão ficando instáveis. E ficando instáveis, os minerais recristalizam, as substâncias reorganizam-se. Vocês imaginam o que é substâncias que existem aqui no magma poderem fluir e impregnar estes minerais, ou mesmo a água quente que circula aqui nos espaços entre estes materiais, a água quente leva substâncias que alteram estes materiais. Portanto, progressivamente, os materiais que tínhamos aqui a sofrer a diagênese, com este afundamento progressivo e estas novas condições, ou pela aproximação aqui de uma massa de magma, vão ficar completamente distintos, portanto ficam instáveis, vão ter que mudar a sua forma, vão aparecer novos minerais, os minerais pré-existentes vão recristalizar. Portanto, nós podemos dizer que o metamorfismo ocorre aqui entre a diagênese e o magmatismo, ou seja, sempre sem ocorrer a fusão. Nunca pode ocorrer a fusão. Portanto, o metamorfismo vai ocorrer entre a diagênese e o magmatismo. Correto? Vamos agora pensar um bocadinho nos fatores que causam o metamorfismo. Que fatores é que estão associados aqui à transformação de umas rochas noutras? Já falei em alguns. Portanto, a presença de magma irá aumentar a temperatura. Muito bem. Depois, outro fator importante é o aumento da pressão. Muito bem. Portanto, os materiais vão estar sujeitos à pressão. Outro é a presença de magma, por exemplo, faz com que algumas substâncias do magma, alguns fluidos,
possam impregnar aqui os materiais à volta, ou mesmo a água aquecida que transporta substâncias e vai movimentar-se entre as reentrâncias dos materiais, portanto, alterando os materiais ou contaminando-os com outras substâncias. Portanto, a ação de fluidos. Muito bem. E depois, um outro fator que já falámos imenso ao longo deste ano, que é o metamorfismo. Como a maioria dos processos geológicos não ocorre num piscar de olhos. Ou seja, o metamorfismo requer muito tempo. Então, a ação do tempo. Olhem, pensem numa coisa. Tem uma prateleira lá em casa de madeira. Ela é muito forte. Vocês tentam dobrá-la, não conseguem dobrá-la, ok? Mas vamos colocar agora nessa prateleira muitos livros ou muita louça lá em casa e começamos a ver ao fim de um ano, ou 2 ou 3, a prateleira a dobrar, a abaular. O tempo é importantíssimo em geologia. O tempo que é necessário para que ocorram fenómenos geológicos. Nós não dobramos a prateleira de madeira, não é? Fácil, mas se nós colocarmos lá um peso de livros enorme, não é? Ou de louça no armário, ao fim de uns anos, ao fim de um ano ou 2, ela começa a dobrar ligeiramente, não é? Agora pensem no tempo geológico, do tempo da Terra, não é? Dos acontecimentos geológicos. Ocorre muito tempo, e o tempo é um fator, obviamente, decisivo no metamorfismo. Portanto, a transformação de um arenito, por exemplo, num quartzito, obviamente, vai requerer muito tempo. Vamos então fazer um resumo dos fatores de metamorfismo. Ora, vamos lá, se já conseguem realizar. Portanto, aqui marcada amarelo estará a região onde ocorre o metamorfismo. Agora vamos lá ver que fatores é que ocorrem aqui. Muito bem. O aumento da pressão. O aumento da... Muito bem. Temperatura. Muito bem. Também a presença do magma vai, com fluidos, alterar a rocha pré-existente. Muito bem. E agora o fator mais importante na geologia, que é o tempo. Então, quais são os fatores de metamorfismo? Pressão, temperatura, ação de fluidos e o tempo. Muito bem. Agora, consoante o tipo de fatores de metamorfismo, vamos dividir o metamorfismo em metamorfismo regional e de contacto. Ou seja, vamos estudar 2 tipos de metamorfismo.